Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, irei agora falar neste momento acerca de um assunto de suma importância, que as pessoas sempre me perguntam, a respeito do livro de Enoque, que, segundo alguns, Judas menciona na sua carta. O livro de Judas, a carta de Judas, tem apenas um capítulo. No versículo 14 e 15, muitos citam essa passagem, que consta no versículo 14 e 15, para dizer que Judas mencionou o livro de Enoque, o Sefer Enoque, como sendo um livro inspirado e assim fazendo parte da Escritura, ou seja, os cristãos primitivos reconheciam esse livro como inspirado. Pois bem, será que Judas está realmente mencionando o livro de Enoque? Uma coisa nós precisamos entender. Há uma grande diferença entre reconhecer uma profecia, a profecia de alguém, ou reconhecer uma obra, um escrito atribuído a uma determinada pessoa. Há uma grande diferença nisso. Por quê? Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, Caifás diz assim, que é preciso que um homem morra, que é melhor que um homem morra, do que toda a nação pereça. Então, naquele momento, Caifás não falou por ele mesmo. Então, naquele momento ele falou inspirado. E agora nós podemos dizer que tudo o que Caifás fez foi inspirado? É óbvio, evidentemente que não. Então veja bem, assim também essa profecia de Enoque. E de onde vem essa profecia de Enoque? Então, se estudarmos o Sefer Enoque, o livro de Enoque, nós vamos ver claramente que essa profecia não consta no livro de Enoque. Então, se não consta no livro de Enoque, logo Judas não está citando o livro de Enoque. E o que Judas citou então? Judas citou uma citação que vem da própria tradição judaica. Judas reconheceu a profecia de Enoque, essa profecia, e profetizou Enoque o sétimo depois de Adão. Eis que vem o Senhor como iria antes de seus santos. Ou seja, ele reconheceu essa profecia. Ele não reconheceu o livro de Enoque como sendo um livro inspirado e como sendo um livro canônico, o que é diferente. Então, quando estudamos profundamente o livro de Enoque, ou Sefer Enoque, nós vamos encontrar várias discrepâncias e contradições nesse livro. Então, esse livro não pode ser um livro inspirado. Se você pegar o livro de Enoque, você vai ver muitos absurdos que não têm condição de ter sido verdade. Outra questão também é que o livro de Enoque, o Sefer Enoque, ele foi composto ali por volta do segundo a o primeiro século ali antes da Era Comum, certo? Do segundo ao primeiro século antes de Cristo. Então, ele não pode ter sido escrito pelo Enoque que a Bíblia descreve, porque Enoque viveu séculos antes dessa obra ter sido escrita. Então veja bem, nós sabemos também, por exemplo, de vários escritos que circulavam ali nas comunidades primitivas, chamados de pseudepígrafes, que são realmente falsos escritos. Em que sentido? Que eram atribuídos aos discípulos de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, o pseudo-evangelho de Tiago, o pseudo-evangelho de Tomé, de Filipe. Então, o que acontece? Esses escritos, eles não foram escritos realmente pelos apóstolos, mas tinham sido atribuídos a eles. E com que intuito? E com que propósito? Para que esses escritos ganhassem mais peso de autoridade. Porque, por exemplo, eu posso escrever uma obra e às vezes essa obra pode não ter muita relevância, certo? Mas se alguém importante, um personagem importante escrever a obra,
né? Ou eu pegar o nome, né? Se eu escrever uma obra e pegar o nome de uma pessoa importante e colocar nessa obra, essa obra vai ganhar uma grande relevância. Então foi justamente isso que aconteceu. Muitos escreviam e atribuíam aos apóstolos justamente esses escritos pseudoepígrafes, que foi ali do meado do segundo século, certo? Já foi mais, eles já são escritos mais recentes, não foram escritos realmente que saíram da pena dos apóstolos e dos discípulos diretos de Jesus, que é o que é diferente. Então, irmãos, fica aqui esse esclarecimento. E outra coisa para que os irmãos possam entender. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele cita poetas e filósofos do mundo greco-romano. E nem por isso Paulo está dando peso de autoridade canônica às citações desses poetas e desses filósofos. Como nós vemos, Paulo cita, por exemplo, Epimênides, né? Filósofo grego, poeta Epimênides. E, no entanto, isso não quer dizer que o fato de Paulo citar Epimênides, Paulo está dando autoridade canônica a Epimênides para tudo que Epimênides diz, certo? Então nós precisamos estudar profundamente. E outra questão, quando nós verificamos, quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós vemos a relação dos livros citados pelos pais da igreja, livros que hoje nós temos nas nossas Bíblias, e nós não vemos grande peso, né, a essa questão do livro de Enoque, certo? Mas nós vemos já uma lista definida dos livros que nós temos hoje no cânon bíblico, que hoje nós reconhecemos como sendo livros inspirados, certo? Aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas tem igrejas, como por exemplo a igreja siríaca, ela aceita o livro de Enoque. Veja, o fato da igreja siríaca aceitar o livro de Enoque não quer dizer que o livro de Enoque realmente seja um livro inspirado. Veja bem, o concílio de Jâmnia, que ocorreu em 90 depois de Cristo, presidido por Yohanan ben Zakkai, listou os livros, a lista dos livros canônicos inspirados, né? E o livro de Enoque não entrou no cânon das Escrituras. Então isso mostra que no concílio de Jâmnia, o concílio de Jâmnia não reconheceu o livro de Enoque como sendo um livro canônico, e também não reconheceu os livros que a Igreja Católica Romana, por exemplo, chama de deuterocanônicos, que nós chamamos de apócrifos. Os livros deuterocanônicos são os 7 livros que a Bíblia, que consta a mais na Bíblia Católica, que a Igreja Católica tem a mais. Então veja bem, então essa ideia não tem sustentação. Então o livro de Enoque não faz parte das Escrituras Sagradas, certo? Fica aqui esclarecido. Que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.